Boa tarde. Boa tarde. O programa é agora José. Hoje, dia 8 de novembro de 2014. E nós continuamos falando sobre Plano Nacional da Educação. Boa tarde, Guedes. Boa tarde, Omar. Boa tarde, ouvintes do Cultura Online Brasil. Este é o programa Agora José, um programa que discute educação direto dos nossos estúdios em Guarulhos, com transmissão para a Cultura Online Brasil, em São José dos Campos, e para a Rádio Internacional Lusófona em Portugal. O programa Agora José, como já bem disse o Omar, vem discutindo o Plano Nacional de Educação, e hoje nós vamos tratar da meta 16, que fala sobre a formação continuada e pós-graduação de professores. Certo? Certo, garoto. É isso aí. Bom, nós estamos discutindo o Plano Nacional de Educação já há 17 programas, né? O nosso primeiro programa faz um geralzão sobre o Plano Nacional de Educação. Esse é o primeiro, né? Apresentando as 20 metas, o primeiro. E depois, programa após programa, nós estamos destrinchando as metas e as estratégias para que se cumpra as metas. Algumas bastante factíveis, outras nem tanto. A gente já falou isso. Mas é isso aí, é um plano, né? Lembrando que é importante você, principalmente você que é professor, né, acompanhar o Plano Nacional de Educação, porque está falando diretamente sobre o seu trabalho. Exatamente. Lembrando, não é uma lei, é um Plano Nacional de Educação, ou seja, tem caráter de lei. Mas né? Depende plano de metas. Se não cumprir as metas, nada vai acontecer. O máximo que vai acontecer é passar um carão internacional. O que já é bastante coisa. O que já é bastante coisa no cenário internacional. Né? Para quem está no final da lista nas avaliações internacionais, mais uma também não faz muita diferença. Mas é ruim. Com certeza é ruim. Mas vamos lá. Bom, a meta 16, como nós já falamos, trata sobre a formação continuada e pós-graduação de professores. Ela diz o seguinte: formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste PNE, ou seja, até 2024, e garantir a todos os profissionais da educação básica a formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, as demandas, as contextualizações dos sistemas de ensino. Bom, como está essa meta hoje? Qual é o retrato desta meta 16? Atualmente é de apenas 30% o número de professores da educação básica com a pós-graduação. A meta para 2024 é chegar a apenas 50%. Quer dizer, uma meta... Sair de 30% e ir para 50%. É uma meta pequena, 50%, né? De 30% para 50% são mais 20%, não é uma grande coisa, mas a gente sabe a dificuldade que é chegar-se a uma pós-graduação, né? Então, considerando as dificuldades, principalmente no Brasil, em termos de educação, visto que a maioria dos alunos param no ensino médio, nós já discutimos isso, né? Por diversos motivos. Um deles, importantíssimo, que é trabalhar, sustentar, sobreviver, né? Então, entre sobreviver e fazer uma pós-graduação, é lógico, né? O cara quer sobreviver. Então, chegar-se a uma pós-graduação, e não é todo mundo que vai para a pós-graduação, né? Tem esse detalhe. Agora, se tratando dos professores, o que mais pega aqui é que o professor, para ele fazer a pós-graduação, seja estrito sensu ou lato sensu, é um plano de carreira. Exato. Tem que ter um plano de carreira consistente, né? Para que o cara possa estudar, progredir academicamente e pelo seu salário. Há um incentivo, pelo menos aqui no governo de São Paulo, de incentivar os professores que querem fazer a pós-graduação, estricto sensu, pelo menos, né? Com bolsa e tal. Mas é complicado de qualquer forma, né? Você tem que fazer um plano de carreira consistente. Consistente, exato. E não um plano de carreira em que se agrega centavos, né? Bom,
Ah, E aí você cai no problema do salário do cara, né? sim, Entende? sem A dúvida. gente sempre roda, parece cachorro em volta do rabo, né? A gente vira e cai no salário, não tem jeito. Uma das coisas que nós já dissemos aqui em diferentes programas é sobre a deficiência na formação dos nossos docentes, este que é um dos grandes entraves na melhoria da qualidade da educação. Um dos, não o, Não o, mas um né, dos, mas né? um dos. É né? verdade. É importante que o MEC realize também o seu papel de fiscalizador, né, sobretudo com a qualidade dos cursos que estão sendo ofertados, tanto na formação inicial quanto na formação continuada, para que a formação realmente ocorra. Né, Exato. não seja um cursinho qualquer, né, que o professor realmente possa ter uma formação sólida, consistente e continuada. E se tratando de fiscalização, nós sabemos que no nosso país ele não tem lá essa, né, tradição. Principalmente nos cursos Né? de Não tem especialização. Né? A coisa rola meio que assim à vontade, né? Ó, para você ter uma ideia, um levantamento realizado pela revista Nova Escola, com os dados divulgados pela CAPES, né, a Coordenação de Aperfeiçoamento e Pessoal de Nível Superior, no fim de 2010, sobre os 165 programas de mestrado e doutorado nas áreas de educação e ensino, revelou que 40% deles são considerados de nível bom, o que equivale a nota 4, numa escala que vai de 1 a 7. Tá basicamente no meio, vai. Outros 38% foram classificados como regulares e apenas 20% ficaram acima de 5. Você tem aí outro entrave, né? Um dos entraves nós já falamos que é o aluno que egresso do ensino médio seguir para o curso superior e o egresso do superior fazer a pós. Fora isso, você tem esse entrave que o Guedes acabou de falar, que é o quê? A classificação dos cursos, né? Boa parte, a maior parte está entre regular e bom. Né? Mas entre regular e bom, meu amigo, tem muita coisa ruim aí, né? Então 20% apenas de universidades que apresentam uma qualidade aceitável, boa, né? Um outro cruzamento de dados é com relação ao IDEB, a nota do IDEB e a quantidade de professores com pós-graduação nesses municípios que tem o IDEB. Então, por exemplo... Isso é um dado interessante, né? Dá para saber se realmente a pós-graduação faz com que influencia o IDEB ou não. melhore ou não. Então, por exemplo, São Caetano do Sul, que tem um IDEB alto, né? São Caetano do Sul aqui no estado de São Paulo. Águas de São Pedro, também na cidade de São Paulo. E Florianópolis, em Santa Catarina, são as maiores notas do IDEB, né, no país. Nos três, o percentual de professores com pós-graduação supera a média de 30% do país. Né? Então, por exemplo, em Santa Catarina, você tem quase 43% dos professores com a pós-graduação. Em São Caetano, 32,6%. Em Águas de São Pedro, 30,8%. Né? As notas do IDEB, 6,6% em São Caetano, 6,7% em Águas de São Pedro e 5,6% em Floripa. Então, aparentemente, você tem uma relação direta. Para você ter na outra ponta da lista, né, os menores IDH, né, do Brasil, os menores IDEB também do Brasil. Melgaço, na Paraíba. No Pará. Desculpa, Paraíba, nada, Pará. Fernando Falcão, no Maranhão, e Atalaia do Norte, no Amazonas. O percentual de professores com pós-graduação, 10,9%, né, em Melgaço, 11,8% em Fernando Falcão e 12,8% em Atalaia do Norte. Consequentemente, o IDEB 2,7%, 3,2%, 3,8%. É uma relação direta, né, com a formação do professor. Isso indica que
quanto melhor a formação do professor, melhor ele, mais capacidade para transmitir conhecimentos ele tem. Ou pelo menos conhecimento para ser transferido ele tem, né? Sim. Ele começa a entender melhor a sua própria área de formação, principalmente se for voltado depois para a área pedagógica, Sim, né? Porque não adianta você entender muito a sua área, mas não saber como ensinar. Exato. E aí a gente cai naquele velho e tradicional problema que nós já falamos, né? Que seria a modificação no currículo da formação do professor, incluir pedagogia. Normalmente você tem muito, assim, é en passant, né? A coisa. Sim. Agora, para vocês terem uma ideia, o número de porcentagem de professores da educação básica com pós-graduação em 2008 era algo em torno de 17%, né? Isso em 2007, perdão. Em 2007, algo em torno de 17%. Em 2008 subiu para 25%. De 2008 a 2014 subiu apenas 5%. Fez um ano e pá, caiu, né? Entre 2008 e 2010 praticamente estabilizou os 25%. Depois subiu. Depois de 2010 é que voltou a subir um pouco esses outros 5%. Né? Agora, no site do observatório do PNE, você pode entrar na Meta 16 e ali você tem diversas estatísticas sobre essa porcentagem de professores com pós-graduação. Né? Se a gente pegar, por exemplo, hoje, os 30% são 644.511 professores. Né? Sendo que 69% estão na rede federal, 37% na estadual, 29% na municipal e 23% na iniciativa privada, com dados de 2013. Ou seja, 69% dos professores da rede federal possuem a pós-graduação, 37% são professores da rede estadual, 29,6% da municipal e 23% da iniciativa privada. O que eu achei interessante é que a porcentagem da rede pública é maior do que o da rede privada. E, no entanto, a avaliação da rede privada ela é maior do que a da rede pública. Mas aí entra a questão da cobrança do professor, entra a questão do salário, mentalidade também. Do aluno. Será que não? Eu não digo a mentalidade, porque isso é uma coisa muito complicada, né? Esse senso comum de que o particular é melhor. É que particular é melhor, é que se no particular você não fizer o que se manda, tá fora. Tá fora. Aí chega na iniciativa pública, todo mundo complacente, né? É complacente. Não, e todo mundo faz o que quiser. Isso é um sério problema. Agora, tem lá diversos dados, né? A distribuição desses dados, se é mestrado, doutorado ou se é pós-graduação, né? E a evolução de 2007 até 2003 pelos níveis de ensino, se é ensino fundamental, ensino médio, é interessante dar uma navegada por esses dados para pegar mais intimidade com esse tema. Bom, existe desde 2004 a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores. É isso o plano do governo federal. As instituições de ensino superior públicas, federais e estaduais que integram essa rede, eles produzem materiais de orientação para cursos à distância ou semipresenciais com a carga de 120 horas. Assim, elas atuam em rede para atender às necessidades e demandas do PAR, do Plano de Ações Articuladas, né, dos diversos sistemas de ensino. As áreas de formação prioritária: alfabetização e linguagem, educação matemática e científica, ciências humanas e sociais, artes e educação física. Se você quiser maiores informações sobre esses cursos de formação continuada, você pode entrar em contato com o MEC, o 0800 61 Secretaria de Educação Básica, né? A opção 7. Lá, digite a opção, né? Mas enfim, ainda é um plano que está no início, né? Como a gente pôde ver, ainda são poucos os professores que partem para pós-graduação, principalmente quando se fala em mestrado e doutorado. Ainda que nos últimos anos tenha
crescido. Eu acho que aí vai muito de cada estado, de cada governo estadual, realmente, né? Que, por exemplo, o professor entra, ele presta um concurso, entra, começa a dar aula. Ele não é cobrado nesse quesito pós-graduação. Plano de carreira, né? Por quê? Poderia fazer parte do plano de carreira. Você entrou, beleza. Não é necessário ter pós-graduação para entrar. Não. Mas é necessário ter pós-graduação para continuar. Ou seja, ele é obrigado a fazer uma pós-graduação logo após ter adentrado ao serviço público. Por exemplo, né? Então, sei lá, você vai trabalhar como professor, você tem aí 2 anos para providenciar isso. Mas aí que tá. Você tem 2 anos para providenciar isso. Quando você entra no funcionalismo público, os primeiros 2 anos... Aos 3, né? É estágio probatório. Estágio probatório. Aí, depois Durante disso... esse estágio deveria ser isso, aí, né, depois também. disso, após 4 anos, isso dependendo do sistema de ensino, após 4 anos que ele vai poder dar entrada na sua evolução funcional. Depois de 4 anos, né? No caso do estado de São Paulo, você faz uma pós-graduação, você vai lá e tem a evolução funcional. A próxima evolução funcional é só daqui 4 anos. O que é um erro, deveria ser, você terminou o curso, é automático, apresentou as provas do crime, né? Seria automático. Na cidade de São Paulo, você soma pontuação, né? Então você tem lá cursos que valem X pontos, Y pontos, Isso. Z pontos. Fez? Você vai Ganhou. somando, isso vai levar um tempo. Tá? Quanto tempo? 2 anos, 3 anos, né? Mas pelo menos a cada 2 ou 3 anos você consegue ter uma evolução. Você vai agregando pontos e isso vai melhorando o seu salário. O que acaba se tornando um incentivo para você continuar. Não, estudando, não parar de estudar, né? Sim. Não parar. Bom, agora vamos lá. Quais são as estratégias? São apenas Exato. 6 estratégias, é rapidinho. A primeira estratégia fala sobre o planejamento estratégico. O que seria isso? Realizar em regime de colaboração o planejamento estratégico para o dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior de forma orgânica e articulada às políticas de formação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se não tiver atrelado a política da formação dos estados, né, municípios, etc., acho que também fica elas por elas, né? Não vai Sim. funcionar. Segunda estratégia fala sobre a Política Nacional de Formação de Professores, que é Aí é importante, né? consolidar, Uma política nacional. Sim, consolidar a Política Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das atividades formativas. Isso é uma estratégia importantíssima, né? A terceira estratégia é o acervo de obras. Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de literatura, e de dicionários e programa específico de acesso a bens culturais, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores da rede pública de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação. Nesse sentido a gente já tem várias, né? Várias bibliotecas virtuais, daí o expandir, né? Precisa realmente expandir, universalizar, né, o acesso. A necessidade de expandir esse programa. Estratégia 4 fala sobre o portal do professor. Ampliar e consolidar o portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível. No São Paulo nós temos aí agora, né? Já faz algum tempinho. É recente, não faz muito tempo. Mas a gente já tem o portal do professor, né? Você acessa, tem materiais didáticos, tem informações da Secretaria de Educação, claro, né? Sim. Tá? Vários projetos que deram certo, professores, você pode postar os seus projetos, né? Isso já está integrado. Já está integrando nessa parte aí, nessa né? meta. E é a questão. É a questão de cada sistema de ensino, federal, estadual, municipal e a do Distrito Federal, articular suas políticas de acordo com as suas demandas.
A estratégia 5 fala da bolsa de estudos. Ampliar a oferta da bolsa de estudos para a pós-graduação dos professores e demais profissionais da educação básica. Demais profissionais, não é Sim, só professor, isso é importante, não, hein? os demais profissionais. Né? Agente de serviços, a própria merendeira, inspetor que tem um contato Vai que direto você tem uma com o merendeira aluno. que queira fazer nutrição, uma pós em nutrição, por exemplo. Por que não? Não é? Qual o problema? Sim, sem dúvida. É interessante para o Estado, mas é lógico, que vai ganhar pouquíssimo e você pode... O problema é que vai fazer o curso, Você acha que ela vai parar, né? adquirir um certo conhecimento, vai virar uma mão de obra valorizada E e vai cair fora, Hasta lógico. luego. Tudo tudo passa por um ganhar plano de 800 carreira contos por mês mesmo, né? para fazer merenda. Então tudo passa por um plano de carreira realmente, né? E a bolsa de estudos para pós-graduação, ela tem que ser ampliada, melhorada, facilitada, que é para dar chance ao professor realmente seguir em frente, né? Não ter desculpa para dizer, não dá, né? Bom, e por fim, a última estratégia fala sobre o Plano Nacional do Livro e Leitura. Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de educação básica por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de Programa Nacional de Disponibilização de Recursos para acessos a bens culturais pelo Magistério Público. Bom, nós temos aí o Plano Nacional Biblioteca da escola, né? Biblioteca na escola, que recebe periodicamente, chega lá as caixinhas de livros para ir melhorando o acervo, tanto dos alunos quanto o acervo de formação continuada dos professores. Tem livros que vêm específicos para ser distribuídos para o professor, né? Então, claro, Exato. falar de formação continuada não é simplesmente curso acadêmico de pós-graduação, né, ou outras graduações. Formação continuada é a leitura, né, de livros, é a leitura de jornais, revistas, é o acesso ao teatro, é o acesso ao cinema, é o acesso a museu, a exposições. Isso é formação continuada. Ela não precisa ser instrumentalizada por uma instituição de ensino E a gente superior. volta no mesmo problema, na mesma tecla, né? O acesso ao teatro, né? As salas de cultura, etc., custa din-din. Sim, e não faz parte da cesta básica Não do faz- brasileiro, exato. muito menos do professor. É. O que deveria ser algo de primeira importância, né? Investir na formação cultural daquele que é um propagador da cultura. Sim, Uai. sim. Infelizmente não se ganha o suficiente para despender com esse tipo A de gente não coisa. consegue fazer uma assinatura de jornal, bicho. Quanto tá a assinatura de jornal aí? Uma nota. 300 conto por mês? Não é mole não. Não é mole não. Mole Aliás, se você faz assinatura, você não tem tempo para ler. não resolve muito, né? Imagina você poder chegar às 7 horas da manhã numa sala de aula com um jornal ali na ponta da língua e falar, ó, galera, vamos discutir esse artigo aqui, foi falado essa ontem, notícia. vamos ver. Né? Imagina, isso daí é inimaginável. Utópico, né? Né? Bom, essas foram as 6 estratégias para o cumprimento da meta 16, que trata da formação continuada de professores. Queria agradecer aqui a sua audiência, sua paciência. Né? É sempre importante lembrar, acompanhe a programação da Cultura Online Brasil. Isso. Né? Música brasileira de todas as épocas. Os programas sempre tratam de política, economia, meio ambiente, Sustentabilidade. cidadania, ética, educação. Acessa lá o culturaonlinebr.org e veja a grade de programação. Né? O Participe. nosso programa vai ao vivo todos os sábados das 18 Das 16. das 16 até as 18. A gente sempre faz um bloco para postar no YouTube, né, para divulgar o nosso trabalho. E inscrevam-se no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Twitter. E semana que vem, a meta 17. A valorização do professor, Aí eu quero ver, né? certo? Vamos falar bastante a respeito disso. Esse programa tem que ter umas 3 horas de duração. Vamos ter que falar bastante, porque a gente sabe que valorização de professor Precisa ser valorizado. tá A complicado. valorização precisa ser valorizada. É verdade. Vamos lá.
Para quem está nos acompanhando ao vivo, vamos para o intervalo. Para quem está pelo YouTube, até o próximo vídeo. Escreva para a gente. Isso é essa interação que alimenta o nosso orgulho de poder trabalhar nessa área. Acaricie o nosso ego. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta.